Chegou o império do rock, o rock agora vai imperar. Ai, 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 o patrão mandou todo mundo cantar. Bem, vocês estão vendo que eu entrei diferentemente de outros vídeos, né? Que eu falo companheiras e companheiros, boa tarde e tal. Na verdade, estou falando agora. Por que eu entrei com essa música um pouquinho modificada? Na verdade, não é chegou o império do rock, é chegou o império do samba. O samba agora vai imperar. Ai, 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 o patrão mandou todo mundo sambar. Uma música do saudoso Zé da Zilda. Quem não conhece e quem não conheceu Zé da Zilda, vocês não vão encontrar filme dele porque ele morreu bastante novo. E foi um grande compositor, com grandes sucessos, mas o povo lamentavelmente esquece. Mas eu não venho aqui para falar de música, que eu particularmente em termos de música brasileira, da velha guarda, eu conheço bastante. O que eu quero dizer com essa música? O patrão mandou todo mundo cantar. Na verdade, essa música, quando Zé da Zilda fez, certo? Na primeira metade do século passado, né? 1900 e qualquer coisinha, ela era, na verdade, um protesto contra a música americana que invadia já o Brasil. Nada contra a música, porque eu acho que a música deve ser linda, e a música linda é linda de qualquer lugar. Pode ser dos Estados Unidos, pode ser de qualquer lugar, da China, da Coreia, da Alemanha, entendeu? E agora, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Hoje vocês viram que saiu a premiação do Prêmio Nobel da Paz, e que foi concedido a ativista ultradireitista da Venezuela, Maria Corina Machado, né? Que nas eleições passadas foi a grande incentivadora e cabo eleitoral, andando por toda a Venezuela, fazendo e acontecendo com o apoio total dos Estados Unidos, para que o seu candidato, bem, eu não vou nem falar o nome dele, um senhor já contemporâneo de Matusalém. Se vocês procurarem o vídeo dele na internet, esse candidato à presidência da Venezuela, que concorreu com Nicolás Maduro, vocês vão ver. E nesse vídeo, de alguns quantos segundos, ele parabeniza a Maria Corina Machado, que diz estar refugiada na Venezuela, no seu próprio país. E, segundo ela, com suas próprias palavras, ao telefone, dedicou esse prêmio Nobel da Paz ao presidente Trump, ao presidente americano, ultradireitista, aquele que mandou invadir o Capitólio, que matou 5 pessoas e feriu várias. E depois, ele agora no poder, entrando no poder, indultou a todos aqueles bandidos que cometeram as atrocidades. Pois bem, eu não quero aqui defender Nicolás Maduro, assim como tampouco eu defendi Hugo Chávez. Não, eu não quero defender. Mas vou dizer a vocês uma coisa. Lá no começo do governo Chávez, a cidade de Miami, ou o condado de Miami-Dade, começou a ficar... eu não quero usar essa palavra, mas vou usar, mas não pejorativamente. Começou a ficar infestado de venezuelanos. E o que você não via nos anos 80 e no começo dos anos 90. Você não via isso. Na verdade, eu conheci somente 2 turistas venezuelanos
em todo o tempo que eu tive nos Estados Unidos, desde o começo dos anos 80 até o começo dos anos 90. Mas eles foram chegando, e por gentileza, eu tenho certeza que qualquer venezuelano vai me perdoar o que eu vou falar. Não estou dizendo dos maus, não. Mas, na verdade, a corja direitista, que não se falava nesse ultradireitismo. A corja direitista foi se infiltrando na política. E quem conhece bem o condado de Miami-Dade deve saber que existe uma cidade aqui, eu já falei isso em vídeo anterior, chamada Doral, onde ficava um hotel, um resort lindíssimo, com campo de golfe, muito bonito, lindíssimo, na parte noroeste da cidade. A cidade de Doral fica na parte noroeste do condado de Miami-Dade. E dessa forma, ali eles foram se alastrando e se multiplicando, se infiltrando na política. E quem viveu aqui e quem vive aqui e se lembra daquela época de publicações televisivas e também nos jornais locais, o Miami Herald e também o jornal Miami Herald em espanhol, El Nuevo Herald, da prisão de prefeitos desta cidade de Doral. Mas isso não parou por aí. Eles foram se alastrando. Estou dizendo de venezuelanos de direita, que fugiram na época do começo de Hugo Chávez. Pois bem, entraram também em outra cidade, a cidade de Hialeah Gardens, e outras pequenas cidades. E fazendo das milhões de falcatruas e sendo presos por corrupção, bandidagem e tudo. Essa é a gente direitista que fugiu do regime de Hugo Chávez. Pois bem, agora vamos falar o seguinte. Alfred Nobel, que era um químico, o inventor da dinamite, bilionário, ele, ao morrer, deixou um testamento de que toda a sua fortuna fosse empregada simplesmente a contribuir com a premiação de pessoas que engrandecem o planeta, ou que tratam de engrandecer o planeta. Agora eu pergunto a vocês, a ativista Maria Corina Machado, que foi indicada pelo então ultradireita também, o senador, na época senador pela Flórida, o Marco Rubio, cubano, de descendência cubana, nascido nos Estados Unidos, nascido em Miami, de descendência cubana, de ultradireita. Bem, o puxa-saco do Trump e acreditando que ele vai assumir a presidência da República no próximo mandato. Bem, há dias atrás, há uns 2 ou 3 dias, ele já foi jogado para escanteio, em determinada participação que faria na negociação com a faixa de Gaza, entre Israel e o Hamas. Ele foi jogado para escanteio. Bem, agora vai ter um contato com o ministro Vieira, do Brasil, do chanceler, não é? Pois bem, então esse elemento, esse senador, já na época incentivava a ativista Maria Corina Machado, uma golpista, uma ultradireitista, e eu não estou querendo defender o regime chavista, não, vejam bem, e tampouco estou tentando falar aqui que realmente o Prêmio Nobel da Paz,
que ela recebeu, não é? Deveria ir mais para Lula do que para ela. Porque o que ela representou? Ela simplesmente representou um ativismo combatente na Venezuela, mas não de repercussão internacional, não envolvendo a comunidade internacional. Agora, vamos analisar o que é o nosso presidente. O nosso presidente, simplesmente agora, quando tomou posse em janeiro de 2023, 1º de janeiro de 23. Ele já esteve em várias partes do mundo, com vários diferentes regimes, e sempre proclamando a paz entre a Rússia, né, de Putin, e a Ucrânia, de Vladimir Zelensky, e proclamando a paz entre Israel, de Netanyahu, e o grupo Hamas, reconhecendo o grupo Hamas, um grupo que provocou o terror em Israel, sempre isso, e falando na ONU que nós todos, o Brasil e todos os países que se dizem comandantes do mundo, devem colocar mais atenção no continente africano, massacrado no passado pelos europeus e pelos Estados Unidos. Então, isso falado na ONU, em Nova York. Eu não estou puxando o saco para minha sardinha, querendo dizer, não, o presidente Lula é o que deveria receber o Prêmio Nobel da Paz. Agora, pensem comigo, uma ativista ultradireitista, né, que quer tirar, na verdade, um governo legalmente eleito. Ele pode não ter apresentado nada, como disse o grande império, não é? Como disse o imperador do planeta, o Donald Trump, não apresentou as atas das votações. Agora, quem é o imperador do planeta para que possa determinar que fulano de tal tem que fazer isso, tem que fazer aquilo? É o mesmo imperador que estava ditando ordens ao Brasil que o Supremo deve fazer isso, que o Supremo não deve fazer aquilo, e taxando o Brasil com alíquotas exorbitantes, assim como taxou a China, a Índia e tantos outros países, o Canadá e tantos outros. A Europa também foi taxada, somente que a Europa se curvou. A Europa se curvou diante do suposto imperador do mundo, que não é. Então a Europa se curvou. A Ursula von der Leyen, da União Europeia, praticamente, não quero lembrar aqui uma passagem que a saudosa Aracide Almeida falou, inclusive no programa do Jô, quando foi pedir que Antônio Hermínio de Moraes comprasse umas cadeiras, porque é um pouco indecente para o vídeo. Mas, bem, ele disse, bem, ele comprou 300 cadeiras. Eu quase chupei o membro do homem. Quer dizer, ela disse isso, não é? Com palavras mais chulas, claro. Mas estava num horário, 1h da madrugada, 1h30 da madrugada. E eu aqui, então, eu digo o seguinte, aqui é a mesma questão. É a mesma questão. A diferença é só personagem. É só personagem. Vocês estão entendendo? Ursula von der Leyen, por pouco, faz o mesmo que a Aracide Almeida disse que supostamente faria, não é? Diante do imperador do mundo, do suposto imperador do mundo. Agora, o que vocês imaginam se Maria Corina Machado
tivesse ganhado as eleições na Venezuela, expurgado Nicolás Maduro, o que vocês acham que teria, né, virado a Venezuela? A Venezuela teria virado um antro de corrupção, em uma bandidagem onde somente os grandes querem abraçar toda a riqueza e o pobre na miséria. Entendeu? Isso é o que passa hoje no Peru também. Já em 10 anos, em tão pouco tempo, já teve 8 ou 9, 10 presidentes. Lamentavelmente, a descendência da Espanha e até mesmo de Portugal deixa bastante a desejar nesse sentido. Agora, nós temos um presidente que não se curvou, não se mostrou como Ursula von der Leyen de saia, não. O presidente Lula simplesmente firmou os pés no chão. Nós aqui temos soberania, nós aqui temos dignidade, nós aqui temos democracia e aqui no nosso território mandamos nós, os brasileiros. Então é isso mais ou menos que eu queria dizer a vocês. Muito obrigado, boa noite e até a próxima.